Olá, tudo bem? Eu sou o instrutor Otávio e sejam bem-vindos à aula 13. Nas aulas passadas nós vimos sobre vários tipos de animais, nós vimos sobre os peixes, as aves, os répteis, os anfíbios, nós vimos também sobre o direito animal, sobre zoológicos e aquários e também sobre algumas instituições que protegem a biodiversidade. Além disso, na última aula, nós aprendemos sobre as plantas e sobre os vários tipos delas. Então, relembrando, nós temos as briófitas, que são plantas bem pequenas, que não possuem vasos que conduzem água. Então, o musgo, os líquens são briófitas. Também as pteridófitas, que já são plantas maiores, porém não têm semente nem fruto, como, por exemplo, a samambaia. As gimnospermas, que são plantas que já têm semente, mas não têm fruto, como por exemplo a araucária, que tem um pinhão, que é uma semente, mas não tem um fruto. E também as angiospermas, que são as plantas mais evoluídas, que já possuem fruto, flor e também a semente. E nós vamos entender hoje o que é a fotossíntese das plantas. A fotossíntese é nada mais do que a forma de que as plantas se alimentam. Então, é a forma que elas produzem o próprio alimento. Então, aqui no esquema a gente pode ver o jeito que as plantas fazem a fotossíntese. Então, elas puxam a água do solo e também usam o gás carbônico que está no ar e a luz do sol, e elas produzem o alimento dela, o açúcar, juntamente com o oxigênio que é liberado no ar de novo. É um processo um pouco complicado, então nós vamos separar por partes para podermos entender mais como funciona a fotossíntese. Primeiramente, vamos entender o que é o gás carbônico e o oxigênio. O gás carbônico ele é liberado principalmente a partir das queimadas e da indústria, e também é algo que é prejudicial à nossa saúde. Então, dá pra gente falar que o gás carbônico é como se fosse um ar sujo. E o oxigênio é algo que compõe o ar que nós respiramos. Então, dá pra falar que o gás carbônico é o ar sujo e o oxigênio é o ar limpo. Então, as plantas, elas capturam o gás carbônico e transformam ele em oxigênio e devolvem para o ambiente. E de que forma elas fazem isso? Elas fazem isso a partir dos estômatos, que são essas aberturas, como se fossem bocas na superfície das folhas, para que o gás carbônico possa entrar nos estômatos e o oxigênio e a água possam sair. Então a folha pode controlar os estômatos, abrindo e fechando eles para que isso aconteça. Outra coisa muito importante também na fotossíntese é a clorofila. A clorofila é uma substância que tem nas folhas, que é o que deixa as folhas com a cor verde. Então, a clorofila também é muito importante na fotossíntese, porque é ela que é responsável em transformar esse gás carbônico, que é o ar sujo, e a água em açúcar e oxigênio para as plantas. Agora que nós já aprendemos mais sobre alguns elementos da fotossíntese, vamos recapitular o que é a fotossíntese. Então, a fotossíntese é a forma que as plantas se alimentam. De que forma elas fazem isso? A planta captura a água e o gás carbônico, que é o ar sujo, e a partir da luz do sol, a planta transforma essa água e esse ar sujo em açúcar, que é o alimento da planta, e em oxigênio, que é o ar limpo, que é liberado na atmosfera novamente. Então é dessa forma que as plantas produzem o próprio alimento. Sabendo disso, nós também podemos pensar sobre a Amazônia. A Amazônia é um lugar que tem muitas árvores, muitas plantas, então tem muita fotossíntese ocorrendo nesse lugar. Então é por isso que muitas pessoas chamam a Amazônia de pulmão do mundo, porque a partir da fotossíntese, a Amazônia pode capturar o gás carbônico e liberar o oxigênio, como se estivesse renovando o ar. E também nesse processo, as árvores liberam água, criando nuvens com muita chuva e que levam água para outros lugares, chamados de rios aéreos. E agora também algumas curiosidades sobre a fotossíntese. A primeira é que em florestas muito fechadas, que tem muita sombra, as plantas que estão no chão, elas também precisam de sol para fazer a fotossíntese. E por esse motivo, elas têm a folha mais larga, porque as plantas de cima fazem sombra sobre elas
Então elas precisam desse espaço maior para conseguir a luz do sol para a fotossíntese. E além disso, os cientistas estão estudando uma forma de criar uma fotossíntese artificial, quer dizer, uma fotossíntese dentro de um laboratório. Então, relembrando na aula de hoje, nós vimos sobre a fotossíntese. A fotossíntese é a forma que as plantas produzem o próprio alimento. Elas fazem isso a partir do gás carbônico, da água e da luz do sol, transformando eles em açúcar e em oxigênio. Elas também têm os estômatos e a clorofila, que são componentes muito importantes da fotossíntese. E também vimos algumas curiosidades sobre a Amazônia e a fotossíntese. Além disso, o assunto da nossa próxima aula é fungos. Então vamos entender melhor sobre esses seres que são os fungos. E parabéns, vocês completaram mais uma aula. E nessa aula vocês ganharam 15 pontos e alcançaram o nível 13. E além disso, no jardim de vocês ganharam mais uma planta, que hoje é a margarida. Parabéns e até a próxima aula.